Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando prosseguimento na nossa série de vídeos de resumo, eu gostaria de iniciar o resumo de hoje sobre o Segundo Reinado, período compreendido entre 1840 e 1889, certo? Após o golpe da maioridade empreendido pelos liberais e, de certa maneira, apoiado pelos conservadores, cujo objetivo dos liberais era ter mais poder político através da nomeação de um gabinete liberal pelo futuro imperador, nós temos o começo deste período. Depois de um tempo muito turbulento por conta da regência, onde tivemos diversos conflitos nas demais províncias do país. Então, é importante notar que esse período será de consolidação do Estado brasileiro. Nós temos a consolidação do governo representativo, nós temos disputas partidárias entre os liberais e conservadores, nós temos articulações políticas em torno do parlamento com os ministérios com o imperador, certo? Então, é imprescindível que o aluno Enem entenda como esse jogo era realizado de fato. Ao governo cabia fazer a conciliação de diversas agendas de interesse entre as elites provinciais. Também cabia ao governo lidar com interesses corporativos e econômicos de classes que eram muito aguerridas em prol dos seus objetivos, como, por exemplo, os magistrados, padres, militares, fazendeiros, comerciantes, certo? Então, havia essa relação entre classes organizadas e o governo representativo. Cabia ao imperador realizar essa conciliação e solucionar problemas que viessem a surgir. Além disso, políticas próprias do governo que envolvem questões que abrangem toda a nação, como, por exemplo, a questão econômica, questão da moeda, dos bancos, do comércio exterior, das relações internacionais, que serão um aspecto importantíssimo no Segundo Reinado, vide a Guerra do Paraguai, certo? O aluno Enem tem que compreender a questão do regime escravista, que de maneira direta estava relacionada com a economia, que era uma economia essencialmente agrária, uma economia de exportação, cujo principal produto neste período é o café. Certo, pessoal? Então, era muito importante que o governo estivesse atento a essas questões. De certo modo, as camadas mais populares não tinham acesso ao poder, era uma questão que competia apenas a nobreza, a essa elite que se comportava como aristocracia. Então, as pessoas comuns não tinham esse acesso. Além do mais, essa consolidação do Brasil propiciou que ideias separatistas não tivessem mais força. Apenas aquele velho debate sobre federalismo, sobre autonomia das províncias, certo? Então, o aluno Enem deve compreender esse detalhe. E além disso também, questões ligadas ao próprio debate político. Ao imperador
competia a questão do poder moderador, uma ferramenta para solucionar grandes problemas nacionais. Cabia a ele a dissolução da Câmara e convocação de novas eleições, a formação e demissão dos ministérios, certo, pessoal? Então, haveria em 1847, a criação do cargo de presidente do Conselho, que nada mais é do que uma espécie de primeiro-ministro. Então, os partidos, tanto o liberal como o conservador, iriam se revezar na condução dos ministérios, sendo que o imperador seria o chefe de Estado e o líder do ministério seria o chefe de governo, que teria uma ampla articulação com a Câmara dos Deputados e o Senado. Esse jogo político foi muito intenso, certo? Tanto prova que a duração dos gabinetes tendia a ser bastante curta, tendia a ser bastante efêmera. Salvo engano, o gabinete com maior duração durou em média de 3 anos e meio, certo? Então, é justo ponderar que essa agenda partidária, essa agenda política dos partidos era cumprida. Existia um certo caráter de respeito em relação ao adversário. Os debates, seja por discursos, seja por textos jornalísticos, eles possuíam um caráter leal entre os partidos, certo? Então, a imprensa teria um papel muito importante nesse período como a arena de combates entre os políticos, certo? E o povo nessa história? Onde estava o povo? Como era a questão da eleição? Como se dava esse processo eleitoral? Nós tivemos uma série de reformas nesse aspecto, certo? Onde inicia com as instruções de 1842, temos mudança em 1846, depois 1855, 20 anos mais tarde, em 1875, e por último, em 1881, a última legislação imperial, visto que em 1889 a monarquia tem o seu fim. Nesse primeiro momento, nós tínhamos uma perspectiva conservadora. Então, a Câmara era responsável por fiscalizar o processo e, além dela, nós tínhamos uma junta de qualificação formada por padres, formada por um subdelegado e por um juiz de paz. Então, nós tínhamos a igreja, nós tínhamos a força policial e nós tínhamos o poder judiciário envolvidos neste processo. Certo, pessoal? Mais adiante, em 46, nós temos uma perspectiva liberal do processo eleitoral. Então, a partir de agora, a eleição ocorreria no mesmo dia. Cada pessoa deveria votar ao invés de mandar outro indivíduo, outro cidadão. E nós agora teríamos uma nova junta, onde ela seria constituída por um juiz de paz, 2 eleitores e 2 suplentes de eleitores, caso os primeiros não pudessem comparecer por quaisquer motivos. Então, havia esses suplentes. Além disso, os 2 partidos estariam representados nessa junta, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o pleito
para que não houvesse nenhuma possibilidade de fraude, certo, pessoal? Embora, por conta das questões de controle dessa época, era muito difícil ter essa fiscalização. Então, era algo bastante plausível de ocorrer. Então, era uma preocupação a mais para os partidos essa questão. Além disso, o Partido Liberal ele propôs uma indexação em prata dos valores de renda, ou seja, eles queriam incluir pessoas no processo eleitoral. Só que na realidade, essa medida teve um efeito contrário. As pessoas foram excluídas, visto que a partir da indexação houve uma espécie de inflação e aqueles valores do primeiro reinado, em que votante, eleitor, deputado e senador deveriam comprovar que possuíam, esses valores foram dobrados, certo? Então, o votante que precisava comprovar que tinha 100 mil réis, agora ele precisaria comprovar que tinha 200 mil réis, e assim por diante. Os liberais acreditavam que não era adequado que magistrados e presidentes de província participassem do pleito, visto que eram cargos que eram nomeados pelo governo central. Então, eles entendiam que se essas pessoas participassem e fossem eleitas, elas trabalhariam em prol do governo central, ao invés de interesses públicos e interesses do bem comum, certo? Então, eles propuseram que essas pessoas fossem impedidas de participar das eleições. E o objetivo alegado era essa independência entre os poderes e o bom funcionamento do judiciário. Essa medida foi reprovada pela Câmara dos Deputados e não entrou em cena, pelo menos por enquanto. Mais adiante, nós temos a questão do Ministério da Conciliação, chefiado pelo Marquês de Paraná. Ou seja, houve uma pequena divisão no Partido Conservador entre conservadores moderados e a ala regressista. Se você lembrar bem dessa ala, era aquele grupo que era contrário ao ato adicional de 1834. Ou seja, eles queriam que a realidade política fosse moldada pela Constituição de 24, certo? Não pelo ato. Então, esse novo grupo ele se aliou com liberais e lutaram contra os regressistas. Só que após a morte do Marquês de Paraná, essa ideia acabou saindo de cena e não houve mais esse Ministério da Conciliação. O jogo seguiu de outra maneira. Entretanto, os liberais não desistiam de promover a sua visão. Então, a partir do Senado, Francisco de Paula Souza, que era um nome muito conhecido nessa época, um político muito conhecido, ele propôs esse complemento ao projeto de 46, certo? Então, o Paula Souza fez um projeto que previa as incompatibilidades e o voto distrital, certo? A ideia era dividir as províncias em distritos que elegeriam seu deputado e, desse modo, haveria uma maior representatividade. Legal? Esse projeto foi aprovado em 1836
1955. Naturalmente, os conservadores foram contra esse projeto, eles eram contra as incompatibilidades, eram contra o voto distrital, eram contra o primeiro porque acreditavam que os magistrados deveriam fazer parte das eleições por possuírem um grande conhecimento, por possuírem uma cultura elevada, por possuírem erudição. E eram contrários ao voto distrital porque eles acreditavam que essa medida iria fazer com que poderosos locais chegassem ao poder e propusessem medidas para a política nacional, certo? Então, na visão conservadora, esses homens não tinham a devida capacidade de fazer parte do parlamento, certo? Em 1875, no Ministério Rio Branco, esse voto distrital foi abolido. E agora nós teríamos a questão do título eleitoral, certo? Então, o cidadão deveria atender aos critérios censitários e a partir dessa confirmação ele teria esse documento que comprovasse a sua qualificação, e essa qualificação era permanente. Em 81, nós temos a última lei eleitoral do Império, certo? Então, o voto distrital volta e nós temos o fim dos votantes, ou seja, agora a eleição era direta entre eleitores e candidatos. Lembre-se bem, os votantes eram aquelas pessoas que votavam nos eleitores e os eleitores votavam nos candidatos. Legal? Então, por conta do fim dos votantes, o eleitor passou a ser essa figura direta na eleição. E o eleitor agora deveria comprovar que ele possuía 200 mil réis, que era o valor do votante, certo? Ao invés de 400. E isso iria aumentar a participação popular. Só que teve um grande detalhe nessa questão. O critério de alfabetização foi considerado. Então, por mais que a questão econômica propiciasse que mais pessoas participassem, a questão da alfabetização acabou com essa medida, certo? Visto que a maioria da população era analfabeta. Então, mais excluiu do que incluiu essa última lei eleitoral, certo? Então, pessoal, o aluno Enem deve entender esses conceitos, deve estar atento a todos esses detalhes e deve entender que a nossa monarquia teve sua dinâmica política pautada ao longo do século XIX por questões e contextos diversos. Nós tivemos embates sobre o perfil do Estado, do regime, escravidão, cidadania, geopolítica, diferenças regionais, partidárias, de interesses, e tudo isso deu o ritmo da primeira experiência de governo representativo. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso resumo de hoje. Eu espero que todos vocês estejam estudando, estejam se dedicando para fazer uma boa prova. Tenho certeza que todos estarão aptos a fazerem uma excelente prova. Certo, pessoal? Então, bons estudos, valeu e até a próxima, pessoal!